Eu fico vendo isso e para mim só mostra como a revelação geral está em todo ser humano, né? É o que Romanos 1 fala, que todos são indesculpáveis. Diante de Deus. Exato, e que a criação revela um Criador. E eu vejo isso maravilhoso, porque a gente consegue... Quem fala isso é o C.S. Lewis, né? Ele tem um livro, você deve conhecer, é A Abolição do Homem. E nesse livro ele pega... Eu li esse ano. É maravilhoso, né? E você começa o livro e você não está entendendo muito bem aonde ele quer chegar. Aí você começa a entender onde ele quer chegar, mais ou menos. Ele fala que em todas as religiões existe algo de Deus, né? Mas que só Jesus é o caminho. Que ele fala que isso não mostra que, não, tá vendo? Todas as religiões estão certas. Não, isso mostra que o ser humano foi criado pelo mesmo Deus. E que nós temos a mesma digital dentro de nós, né? Que é o que a Bíblia fala, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E que existe esse aspecto da revelação geral no ser humano. E que por mais que nós somos totalmente depravados, dentro dessa total depravação existe ainda a imagem de Deus, ainda é um Imago ser. Dei. Imago Dei, existe ainda ali. E ver isso dentro do direito, ver isso dentro de tudo, quando você vai estudar, né? Você vê Augusto Cury foi estudar psicologia, a mente de Cristo, e acabou se convertendo. Você pega o Lee Strobel, que escreveu Em Defesa de Cristo, não sei se você conhece. Não li. É um jornalista investigativo. Se eu não me engano, ele fez direito também e se tornou um jornalista investigativo. E a esposa dele era ateu, a esposa dele se converte, ele fica revoltado com isso. E aí ele decide investigar a ressurreição de Jesus. Porque ele falou assim, qual que é o pilar que segura o cristianismo por inteiro? É a ressurreição, porque se Jesus não ressuscitou, acabou. Ele foi só um filósofo, né? Então, não, ele foi um homem mau. Mentiu, né? Exatamente. Então... Aí o que ele fala? Eu vou provar pra minha esposa que Jesus não ressuscitou. Aí ele vai lá e prova, assim, historicamente, ele chega numa comprovação assim, Jesus ressuscitou. Hoje ele é pastor. E ele escreveu Em Defesa de Cristo. Então você pega, sempre quem tá sinceramente buscando a verdade encontra Cristo. Né? E eu digo que a verdade é Cristo. Exato. E a verdade não tem medo de ser questionada. Toda a verdade é a verdade de Deus. Então, no final das contas, esses tipos de pensamentos nos remetem a isso, né? Então Sim. A gente pode esperar que a verdade a gente pode questionar a verdade quanto for, ela não vai se tornar uma mentira. Exato. E eu sempre fui muito questionador, né? Eu sempre fui muito questionador. Então eu creio que existe uma verdade objetiva, clara, e o oposto disso é mentira. Então são axiomas, verdades universais intransponíveis, e a palavra é a única verdade. Nós não possuímos a verdade. Eu parto do pressuposto que eu sou a própria mentira, e a palavra é a total verdade, tudo emana dela. Sim. Então essa é a maneira que Deus talvez tenha trabalhado em meu coração para que eu não me perca dele.